A paz de Deus, irmãos. Hoje, quero agradecer primeiro a Deus por essa oportunidade de compartilhar a obra que Ele fez na minha vida. Houve um tempo em que meu corpo estava prostrado em uma UTI, desenganado pela medicina, onde a única expectativa era o fim. Mas lá, no limiar entre a vida e a morte, o Senhor me concedeu uma visão que transformou meu destino. Você já imaginou ver a morte de perto e sentir o sopro divino te trazer de volta? Eu era um jovem obreiro, cheio de vigor para servir a Deus. Me recordo de cada manhã, o cheiro do café, o sol invadindo a pequena sala do meu apartamento alugado, onde eu dividia as despesas com minha mãe. Não era muito, mas era nosso lar, cheio de simplicidade e, acima de tudo, da paz de Deus. Eu amava estar na casa de oração, a cada culto, a cada reunião de jovens e menores. A voz da orquestra, o som do inário, as palavras dos ancianos, tudo me preenchia de uma alegria que o mundo não podia dar. Eu sentia um propósito tão grande, um amor tão puro pela obra. Mas, de repente, uma sombra começou a se desenhar em minha vida. Comecei a sentir um cansaço inexplicável, uma fadiga que nem as noites de sono mais profundas conseguiam aplacar. Atribuía ao ritmo intenso, às horas extras no trabalho secular, a dedicação à obra do Senhor. É só cansaço, meu filho, minha mãe dizia, com os olhos marejados de preocupação quando me via esgotado, mal conseguindo levantar do banco da comum após o culto. Mas não era apenas cansaço. Logo, vieram as febres misteriosas, que surgiam e desapareciam sem aviso, os calafrios que me faziam tremer até os ossos, mesmo sob a mais pesada coberta no meio da noite. Minhas idas aos médicos se tornaram cada vez mais frequentes. Consultas, exames de sangue, radiografias, tomografias, uma maratona que parecia não ter fim. Cada laudo era uma incógnita, cada médico um rosto de incerteza. Não encontramos nada, seus exames estão dentro da normalidade, talvez seja estresse. Era como se meu corpo estivesse gritando por socorro, mas ninguém conseguia ouvir ou entender. E eu sentia minha vitalidade escoar, como areia entre os dedos. Minha voz, antes firme no púlpito, agora falhava. Meus passos, antes ágeis, se arrastavam. A fé, que era meu esteio, estava sendo provada de uma maneira que eu jamais poderia imaginar. As contas começaram a se acumular, os envelopes com os boletos do aluguel e as despesas médicas pareciam um castelo de cartas prestes a desmoronar em nossa mesa. Minha mãe, com a dignidade que só a fé pode dar, tentava me poupar, mas eu via a preocupação em seus olhos. A Irmandade, tão amorosa, vinha em visitas à nossa casa, trazendo uma palavra de ânimo, um abraço fraterno, uma oração que ecoava por cada canto do nosso modesto lar. As orações eram fervorosas e eu sentia comunhão com Deus, mas a fraqueza física se intensificava a cada dia. Era uma batalha silenciosa, travada dentro de mim. Minhas alces aos médicos se tornaram cada vez mais frequentes. Consultas, exames de sangue, radiografias, tomografias, uma maratona que parecia não ter fim. Cada laudo era uma incógnita, cada médico um rosto de incerteza. Não encontramos nada, seus exames estão dentro da normalidade, talvez seja estresse. Era como se o meu corpo estivesse gritando por socorro, mas ninguém conseguia ouvir ou entender. E eu sentia a minha vitalidade escoar, como areia entre os dedos. Minha voz, antes firme no púlpito, agora falhava. Meus passos, antes ágeis, se arrastavam. A fé, que era meu esteio, estava sendo provada de uma maneira que eu jamais poderia imaginar. As contas começaram a se acumular, os envelopes com os boletos do aluguel e as despesas médicas pareciam um castelo de cartas prestes a desmoronar em nossa mesa. Minha mãe, com a dignidade que só a fé pode dar, tentava me poupar, mas eu via a preocupação em seus olhos. A Irmandade, tão amorosa, vinha em visitas à nossa casa, trazendo uma palavra de ânimo, um abraço fraterno, uma oração que ecoava por cada canto do nosso modesto lar. As orações eram fervorosas e eu sentia a comunhão com Deus, mas a fraqueza física se intensificava a cada dia. Era uma batalha silenciosa, travada dentro de mim. Até que veio o dia em que meu corpo simplesmente cedeu. Eu estava em casa, tentando ler a palavra, quando uma dor aguda me atingiu como um raio, seguida de uma dificuldade terrível para respirar. Senti o ar fugir dos meus pulmões, o coração disparar em um ritmo frenético, e então uma escuridão começou a tomar conta da minha visão. Minha mãe, em desespero, ligou para a ambulância. Lembro-me apenas de flashes. O rosto pálido dela, o som distante da sirene, o cheiro de antisséptico no ar gélido da ambulância. Ao chegar no hospital, tudo virou uma névoa.
fui levado às pressas para a unidade de terapia intensiva. Ali, cercado por máquinas que apitavam e tubos que me mantinham vivo por um fio, a medicina declarou meu caso como desenganado. Eu estava à beira do abismo, e a única coisa que me restava era a fé em um Deus que eu sabia ainda fazia milagres. Aquele quarto branco, com o constante zumbido dos aparelhos, se tornou o cenário da minha última batalha humana, antes que o Senhor, em sua infinita misericórdia, decidisse intervir. Minha vida na capital seguia um ritmo frenético, como as próprias avenidas que eu cruzava todos os dias. Entre o trabalho que exigia foco, os estudos que tomavam minhas noites e os inúmeros compromissos na casa de oração, onde tinha a honra de servir como obreiro, eu me movia em uma rotina que, aos olhos de quem via de fora, parecia perfeitamente alinhada. A Irmandade me via como um jovem dedicado, sempre presente nos cultos, nas reuniões de mocidade, buscando a palavra no púlpito com um coração contrito e as mãos firmes para auxiliar onde fosse preciso. Meu semblante transmitia uma paz que eu me esforçava para manter, para ser um espelho da fé que professávamos. Na minha casa, a palavra de Deus era o alicerce, e eu crescia em um lar que parecia ter a bênção em cada detalhe. Meus pais, exemplos de fé e temor, nos conduziam pelos caminhos da doutrina, e a cada domingo, a cada ensaio da orquestra, a cada reunião, nossa família estava unida, sentada nos bancos de madeira da comum, cantando os hinos e aguardando a manifestação da graça. Eu me dedicava à família com o mesmo afinco que dedicava à obra, acreditando que a base de tudo era a honra e o respeito pelos princípios divinos. Aos olhos de todos, éramos a família certa, estruturada na fé, imune às grandes provações, protegida pela oração constante e pela dedicação que tínhamos ao Senhor. Os dias eram preenchidos por responsabilidades que eu abraçava com fervor, e eu buscava, à minha maneira, honrar a Deus e a minha família, mantendo aquela imagem de retidão e fervor diante de todos. Mas por trás daquela fachada de dedicação incansável, de cada sorriso no púlpito, de cada ajuda à Irmandade, eu sentia um cansaço que as noites de sono não dissipavam. Não era um cansaço físico apenas, mas uma espécie de peso na alma, uma sensação indistinta de que algo grande e desconhecido me aguardava. Às vezes, enquanto eu observava como um cheia, o som dos hinos subindo em uníssono, a luz suave das janelas coloridas da casa de oração, uma pontada de apreensão me atingia, como um pressentimento silencioso que tentava se fazer ouvir acima da melodia sagrada. Aquela inquietação sutil, quase um sussurro no meu espírito, começou a se manifestar em pequenos detalhes da rotina. Uma palavra lida no culto oficial que me tocava de um jeito diferente, mais profundo, quase como um aviso. Ou um olhar mais demorado para a fisionomia dos irmãos mais antigos, um questionamento silencioso sobre a fragilidade da vida e o fôlego que o Senhor nos empresta. Eu tentava afastar esses pensamentos, atribuindo-os à exaustão da vida na capital ou à natural ansiedade de um jovem obreiro. Mas eles persistiam, como ondas brandas que batiam na costa da minha alma, indicando uma maré que, eu não sabia, estava prestes a mudar. Eu me agarrava à rotina, à aparente estabilidade, sem perceber que a paz que eu projetava para o mundo estava sobre um fio, prestes a ser testada de formas que eu jamais poderia imaginar. Aquele fio solto da dependência, que eu mal notava no meu coração, se manifestava em sutilezas. Eu olhava para o futuro, para os meus estudos, para o meu desejo de me firmar na capital, de ter uma moradia digna e de poder, um dia, formar a minha própria família na fé. Queria ajudar meus pais, oferecer a eles o conforto que eu via tantos filhos dando aos seus. Essa ânsia por prover, por ser o esteio, começou a consumir uma parte da minha alma que antes era preenchida pela paz do Espírito Santo. Eu trabalhava incansavelmente, dedicava minhas horas a livros e projetos, mas parecia que o tempo e o dinheiro sempre corriam entre meus dedos. A cada boleto que chegava, a cada mensalidade de curso que aumentava, uma angústia fria me apertava o peito. Não era desespero, ainda não. Era uma ansiedade velada, a sensação de que eu precisava acelerar as coisas, de que a providência de Deus, por algum motivo, não estava acompanhando o meu ritmo ou os meus planos. E isso, irmãos, é o perigo, quando nossos planos parecem maiores que a fé na sua perfeita vontade. Lembro-me claramente de uma tarde, o sol de fim de expediente entrando pela janela empoeirada do meu pequeno escritório. Eu estava exausto, com a mente fervilhando de números e metas inatingíveis.
Abri o celular, quase sem pensar, e vi um anúncio em uma rede social. Renda extra sem sair de casa. Multiplique seu capital em pouco tempo. Minha primeira reação foi de desconfiança, pois desde cedo aprendi na palavra a não dar ouvidos a promessas vazias. Mas algo ali, naquele momento de cansaço e vulnerabilidade, me chamou a atenção. Era um grupo, uma comunidade, com depoimentos, gráficos e testemunhos de pessoas que aparentemente estavam prosperando. Não era um jogo de azar escancarado, nem uma proposta indecente. Parecia uma oportunidade de investimento, algo que exigia apenas uma pequena quantia inicial e prometia retornos rápidos e consistentes. A lógica humana era sedutora. Se eu investisse um pouco, poderia ter mais, e assim alcançar mais rapidamente meus objetivos, de ajudar a casa, pagar meus estudos e, quem sabe, até começar a guardar para o futuro. Não seria um atalho, eu justificava para mim mesmo, mas sim uma alavanca, uma ferramenta inteligente para otimizar meu esforço. Pensei nos irmãos da Comum que, com tanto esforço, montavam seus pequenos negócios, davam duro. Eu não queria dar trabalho à Irmandade, pedir ajuda, ser um peso. Eu queria ser a solução, o que ajudava. Essa vontade, por si só tão nobre, estava sendo deturpada pela ansiedade e pela falta de paciência. A voz mansa do Espírito Santo, que antes me lembrava da palavra que diz para não nos inquietarmos com o dia de amanhã, parecia um sussurro distante, abafado pelo burburinho das minhas próprias preocupações. Cliquei no link. O grupo no WhatsApp parecia sério, organizado. Havia analistas, estrategistas e um monte de gente animada com os resultados. Aquele foi o meu primeiro deslize concreto. Não foi um pecado gritante aos olhos do mundo, mas foi um desvio sutil, quase imperceptível, da rota da plena confiança em Deus. O pequeno depósito que fiz, apenas para testar, abriu uma fresta, uma porta para um caminho que eu jamais imaginei que me levaria tão longe, tão fundo, para longe da paz que só o Pai pode dar. Aquele dia, com o pôr do sol tingindo o céu de laranja e roxo, marcou o início de uma jornada de enganos que, sem que eu soubesse, me aproximava perigosamente do abismo. A paz de Deus, irmãos. Hoje quero agradecer primeiro a Deus por essa oportunidade de compartilhar a obra que Ele fez na minha vida. Eu continuei sorrindo nos dias de culto oficial, apertando as mãos da Irmandade, recebendo os abraços dos irmãos mais antigos no púlpito e até mesmo me dedicando às visitas como um obreiro fiel e diligente. Mas era tudo uma encenação que me esgotava. Por fora eu falava da palavra, orava com veemência em voz alta e todos viam o meu entusiasmo no serviço. Por dentro, porém, o abismo só aumentava. Aquele esfriamento que antes era um sussurro, agora já era um brado na minha alma, e eu me via preso numa teia de pequenas mentiras e omissões para sustentar a ilusão de que tudo estava bem, especialmente em relação a algumas dívidas que se acumulavam e me sufocavam. Eu falava com a mocidade, incentivava os novos a buscarem a Deus, mas eu mesmo sentia que minhas próprias palavras soavam vazias aos meus ouvidos. A cada dia, o peso do segredo se tornava mais insuportável. As noites se transformaram num campo de batalha silenciosa. Eu me deitava, mas o sono não vinha. A mente fervilhava com cálculos, preocupações, com a culpa que me corroía. As horas passavam, o relógio marcava os minutos impiedosamente, e eu me virava na cama, a testa úmida de suor frio, imaginando como sair daquela situação sem que ninguém, especialmente minha esposa e a Irmandade, soubesse da verdadeira dimensão do meu problema. Eu chegava aos cultos exausto, meus olhos ardiam, e o cansaço físico era apenas um reflexo da tormenta espiritual que eu carregava. Essa exaustão e a pressão interna começaram a se manifestar de outras formas. A paciência que eu sempre tive com minha família e com a mocidade começou a falhar. Pequenas coisas me irritavam e eu me pegava respondendo com um tom seco à minha esposa ou com uma impaciência desproporcional a algum irmão que vinha pedir um conselho. Eu via o olhar dela, um misto de preocupação e incompreensão, mas eu desviava, sem forças para explicar o inexplicável. Eu estava ali, fisicamente presente, em casa, na casa de oração, mas minha mente e meu espírito estavam em outro lugar, num labirinto escuro de aflições. O afastamento não era físico, era da alma. Eu sentia que havia uma barreira invisível entre mim e as pessoas que eu mais amava, e a dor de não poder compartilhar aquela cruz me dilacerava. Paradoxalmente, para tentar compensar a falha que eu sentia dentro de mim, eu redobrava meus esforços no trabalho para Deus.
Eu me lançava com mais afinco nas visitas aos enfermos, na organização das reuniões de jovens e menores, em qualquer atribuição que me mantivesse ocupado do amanhecer ao anoitecer. Eu buscava exaustão física, como se o cansaço do corpo pudesse, de alguma forma, silenciar a voz da consciência que me acusava. Eu queria provar a mim mesmo e a Deus que eu ainda era digno, que a minha fé ainda estava ali, em algum lugar sob aquela máscara. Era uma tentativa desesperada de comprar a paz que eu tinha perdido, de preencher o vazio com ação, de buscar uma justificação nas obras, ignorando que a verdadeira libertação viria apenas do arrependimento sincero e da misericórdia divina. Mas essa rotina de auto-engano e exaustão estava me levando a um limite que eu não percebia. Eu já não sentia o mesmo ardor ao cantar os hinos, e a palavra, que antes era meu alimento, agora era lida como um hábito, sem a mesma profundidade. Minha oração se tornara um fardo, uma repetição de palavras vazias. Só que o pior ainda não tinha aparecido. Naquela noite, depois de uma reunião de jovens e menores onde eu me esforcei para mostrar uma alegria que não sentia, eu senti algo que me gelou o corpo. Uma dor lancinante no peito me fez parar, dobrar os joelhos ali mesmo no corredor da comum. Não era apenas a alma que gritava, o corpo, exausto e sobrecarregado, também estava começando a ceder sob o peso daquele segredo. Eu acordei. Não foi um despertar suave, mas um puxão violento para uma realidade fria, metálica e cheia de bipes. O ar que entrava nos meus pulmões não era meu, vinha de uma máquina que pulsava ao meu lado, um som constante e opressivo. A luz esbranquiçada do teto da unidade de terapia intensiva era impiedosa, revelando a teia de tubos e fios que me prendiam à vida por um triz. Minha família, que antes via com os olhos embargados de esperança, agora tinha um vazio, uma sombra densa no olhar que eu não conseguia decifrar, mas que falava mais alto que qualquer palavra. Foi então que um médico de semblante cansado se aproximou. As palavras dele foram como cacos de vidro perfurando a pouca esperança que ainda me restava. Fizemos tudo o que podemos, ele começou. E a frase inteira se dissipou na minha mente, deixando apenas uma única e terrível palavra: desenganado. Naquele instante, não foi apenas meu corpo que cedeu, foi a minha alma. A casa que eu pensei que estava construindo, os planos que eu tinha traçado para a obra de Deus, a vida que eu sonhava para minha família, tudo desmoronou com o peso daquela única palavra. Senti um frio na espinha que não vinha da baixa temperatura da sala, mas de dentro, um gelo que corroía a alma. Ali, naquele leito de UTI, com o ruído constante dos aparelhos monitorando cada batimento vacilante do meu coração, a solidão me abraçou de forma avassaladora. Não havia como escapar da verdade. Cada tubo que me conectava a uma máquina era um lembrete vívido da minha falibilidade, da minha incapacidade humana. Lembrei-me das conversas que tive, dos conselhos que dei, das exortações que fiz no púlpito da comum. Será que eu vivi o que preguei? Será que eu fui um bom servo? A cada pensamento, a angústia crescia, e eu sentia uma opressão no peito, uma falta de ar que ia além da condição física dos meus pulmões. Era a alma lutando por um fôlego que não encontrava. A mente, livre da prisão física de um corpo quase inerte, começou a revisitar cada passo errado, cada tropeço na minha caminhada. O barulho de uma notificação de cobrança, a imagem de um papel de intimação que recebi antes de adoecer, a decepção nos olhos de alguém que eu falhei em ajudar, tudo isso parecia dançar diante dos meus olhos fechados, como fantasmas de um passado imperfeito. Era como se, na beira da morte, eu estivesse sendo julgado pelas minhas próprias memórias. Uma tremedeira sutil percorria meu corpo, imperceptível para os enfermeiros, mas devastadora para mim. As lágrimas, secas e presas, queimavam por dentro. Eu queria gritar, queria chorar, mas a garganta estava apertada por uma dor silenciosa, um desespero que me sufocava. Naquele momento, no limiar da morte, eu me senti mais sozinho do que nunca, e a escuridão parecia ser a única companhia possível. A paz de Deus, irmãos. Hoje quero agradecer primeiro a Deus por essa oportunidade de compartilhar a obra que Ele fez na minha vida. Se essa obra falar com o teu coração, fica ouvindo até o fim. Eu estava ali, na UTI, o corpo pesado, o peito oprimido pela máquina que me ajudava a respirar, mas a alma estava em outro lugar.
A visão do anjo, a voz que me trouxe de volta do limiar da morte, ainda ressoava em cada fibra do meu ser. A escuridão gelada havia recuado e um calor vital se espalhava, como o sopro de Deus me alcançando ali, naquele leito frio, transformando o inevitável em um milagre que ainda não se manifestara plenamente aos olhos da medicina. Contudo, a realidade física era implacável. O zumbido das máquinas era constante, o cheiro de antisséptico impregnava o ar e a fraqueza era profunda. Eu mal conseguia abrir os olhos e o silêncio dos profissionais de saúde, intercalado por sussurros, era um lembrete cruel da gravidade. A certeza da promessa divina colidia com a fragilidade da minha carne. Eu me perguntava, como Deus iria manifestar sua glória através de um corpo tão exaurido? A fé era uma chama, mas a carne era um fardo. Foi então que, num momento de semiconsciência, ou num sonho tão vívido que se confundia com a realidade, eu me vi, não na UTI, mas na casa de oração da minha comum, sentado nos bancos de madeira, o cheiro familiar me envolvendo. O sol entrava pelas janelas, desenhando feixes dourados. Vi a irmandade, os irmãos serenos, as irmãs com o véu. A orquestra, então, começou a entoar o hino 287 do Inário 5, Seguro Estou. Cada nota dos violinos, violoncelos, trombones e clarinetas preenchiam o ambiente, me alcançando profundamente. Cada palavra do hino, seguro estou, não tenho temor, Jesus comigo vai, entrava na minha aula como um bálsamo, confirmando a voz angelical. A melodia vibrava em mim, trazendo uma paz que superava qualquer entendimento. Naquele instante, o irmão ancião à frente no púlpito, cujas palavras sempre vinham com peso espiritual, ergueu a voz. Ele falava sobre o poder de Deus para ressuscitar os mortos, levantar os caídos e dar vida onde havia desespero. Suas palavras eram como martelos que quebravam as correntes da dúvida que ainda me prendiam. Com uma unção que parecia perfurar minha condição, ele disse: Irmãos, pode haver um em nosso meio que se sente no vale da sombra da morte, desenganado pelos homens. Mas a palavra de Deus é viva e ele tem o poder de soprar vida onde não há mais. Ele te resgatará para que a tua boca cante seus louvores e testifique da sua grandeza. As palavras eram para mim. Meu coração, que na UTI batia fraco, ali pulsava forte, cheio de uma esperança que jamais sentira. Era a palavra de Deus se manifestando, não como cura imediata, mas como uma promessa inabalável, um propósito claro. Eu tinha sido trazido de volta para testemunhar. Quando a consciência me puxou de volta ao leito da UTI, o cenário frio e clínico retornou, mas algo era diferente. A angústia deu lugar a uma calma profunda. As dores e o esforço para respirar ainda estavam lá, mas a certeza de que Deus havia me ouvido e estava agindo era um escudo inquebrável. Eu ainda estava no vale, mas não mais sozinho, nem desenganado. Deus já havia provido o primeiro socorro espiritual. Eu sabia que, embora a luta física fosse árdua, o propósito divino me sustentaria. A jornada era longa, mas a visão da casa de oração e a palavra da promessa me deram força para encarar cada nova hora, respirando com a fé de que a obra ainda estava sendo feita. A clareza espiritual que veio com a recuperação física era um bálsamo, mas também um peso. Eu carregava um segredo, um desvio sutil na fé que me sufocava por dentro. A vergonha de ter permitido que meu coração se esfriasse, que o zelo pela obra diminuísse, era um fardo mais pesado que a própria doença. Eu sabia que precisava confessar, tirar aquela opressão da alma para poder verdadeiramente viver a segunda chance que Deus me deu. A decisão de falar era um tormento. Como abrir meu coração à minha família, que tanto orara por mim? Numa noite tranquila em casa, com minha esposa e filhos por perto, o ar denso com a verdade a ser liberada. A garganta seca, as palavras presas, mal conseguia começar. Contei sobre a displicência na oração, os dias em que a leitura da palavra se tornou um peso, e como as coisas do mundo haviam ganhado espaço onde antes só havia lugar para Deus. Lágrimas de profunda tristeza e libertação escorriam. Minha esposa, com os olhos mareados, segurou minha mão. Meus filhos, sem entender, apenas me abraçaram, e naquele amor genuíno eu senti a misericórdia de Deus.
Foi a humilhação necessária, a de me despir de qualquer perfeição e sentir o verdadeiro acolhimento. Mas o recompromisso com o Senhor exigia um passo a mais. Com a permissão de Deus, procurei o ancião responsável pela nossa comum. Meu coração martelava no peito ao entrar na casa de oração, um lugar que, apesar de paz, exigia de mim uma nova entrega. Diante dele, abri a alma, confessando a luta interna, o sutil esfriamento que me afastara do fervor. Contei sobre a visão na UTI, sobre a promessa que fiz a Deus de me dedicar novamente de corpo e alma. O ancião ouviu com uma serenidade que acalmou meu espírito. Seus olhos, cheios de sabedoria e compaixão, fixaram-se em mim. Meu irmão, ele disse, com uma voz mansa, o amor de Deus é maior que qualquer falha. Ele te trouxe de volta para um propósito e te espera de braços abertos para recomeçar. Naquele momento, todas as amarras da vergonha caíram. Ele orou comigo, uma oração simples, mas que selou um novo pacto entre mim e o Senhor. Saí dali não mais um obreiro em crise, mas um servo renovado, com o coração purificado e a fé inabalável, pronto para servir com a convicção que só um livramento divino pode dar. A transição da UTI para o quarto e depois para casa foi como reaprender a viver. Cada músculo parecia estranho, cada passo uma conquista. Os dias eram marcados pela fraqueza, pela dor que ainda latejava, mas também por uma fé que se renovava a cada amanhecer. Quando eu abria os olhos e via o sol entrando pela janela, um privilégio que por pouco não me foi negado. A palavra que os irmãos traziam era bálsamo para a alma ferida, mas as dores do corpo, a dificuldade em realizar as tarefas mais simples, eram constantes lembretes da fragilidade humana. Eu orava, pedia força e sentia a mão do Senhor me sustentar em cada sessão de fisioterapia, em cada refeição, em cada repouso forçado, um fio invisível de esperança me puxando de volta à plenitude. A irmandade, a irmandade, o que seria de mim sem o corpo de Cristo? Não eram apenas as orações fervorosas que ainda subiam a Deus por minha completa restituição, mas o amor se manifestava de formas tão tangíveis. As irmãs da comum se revezavam nas visitas, trazendo caldos nutritivos que eu mal conseguia engolir no início, mas que me davam a energia que eu precisava. Havia sempre um prato de comida fresca na geladeira, frutas descascadas na mesa de cabeceira. Lembro-me de uma irmã que eu mal conhecia antes, vindo à minha casa, silenciosamente arrumando a cozinha, lavando a roupa, enquanto eu assistia com lágrimas nos olhos, incapaz de ajudar. Seus gestos falavam mais alto que qualquer sermão, demonstrando a verdadeira caridade cristã. As preocupações, porém, eram muitas. Com a convalescência prolongada, as despesas se avolumavam. Eu me via em casa, fraca, e a mente não parava de calcular os custos dos remédios, das consultas, os exames que ainda viriam, a dívida acumulada na clínica, as contas básicas do dia a dia. Sentia um peso, uma vergonha até, por não poder arcar com tudo, e isso me roubava a paz em alguns momentos. Mas Deus, que havia me tirado do vale da sombra da morte, já estava providenciando. Certa tarde, um ancião, acompanhado de um cooperador, veio me visitar. Depois de orarmos e de trazerem uma linda palavra do inário, o ancião me entregou um envelope pesado, com um sorriso singelo. Irmã, a Irmandade se lembrou da irmã na obra da piedade. Deus tocou corações para auxiliar neste tempo, e nós sentimos de entregar isto à irmã. Dentro, havia uma quantia que cobria não só as dívidas menores, mas também parte das despesas da clínica, um respiro que parecia vir direto dos céus. E as portas se abriam de formas que eu jamais poderia imaginar. Um dia, recebi uma ligação do hospital. Era a administração com uma proposta inesperada para a negociação da dívida que ainda restava, com um abatimento significativo e parcelamento que cabia na minha nova realidade. Não sabemos como, irmã, disse a atendente, com uma voz de surpresa, mas o sistema autorizou condições que nunca antes tínhamos oferecido para um caso assim. Eu sabia como. Era a mão de Deus agindo, movendo influências, suavizando corações, mostrando que Ele cuida de cada detalhe, cada conta, cada angústia. Cada etapa da minha recuperação, cada gesto de amor da Irmandade, cada porta que se abria nas finanças, era a confirmação de que o Senhor estava me conduzindo no caminho do livramento, não apenas da morte física, mas de todo o fardo que pesava sobre a minha vida.
Ele estava reconstruindo minha vida, tijolo por tijolo, amor por amor, mostrando que sua providência é completa e perfeita. A vida que se desenhava para mim era uma linha reta em direção ao abismo. Corpo desenganado, nome sujo, lar mergulhado em angústia. Mas o que vejo hoje? Que contraste glorioso o Altíssimo fez! Meu lar, antes palco de lágrimas e discussões, agora respira a paz de Deus. O silêncio pesado foi substituído pelo riso da família, pela harmonia dos hinos entoados, pela certeza da providência divina como nossa rocha. A saúde, para a medicina um caso perdido, foi plenamente restituída. Não há mais vestígios da enfermidade cruel, corpo e alma foram restaurados por completo. Aquela opressão na alma que me fazia tremer e roubava o sorriso, hoje é apenas memória. Sinto agora uma paz profunda, que excede todo o entendimento e habita em cada cômodo da minha casa. Meu nome, manchada pelas dívidas e circunstâncias do fundo do poço, hoje está limpo. As preocupações financeiras que me sufocavam foram resolvidas de maneiras que somente Deus operaria, abrindo portas e provendo o sustento. Vi a mão do Senhor agir em cada detalhe, restituindo a saúde do corpo e a dignidade que me foi tirada, cada dívida desfeita. A casa de oração, que eu frequentava com um peso no coração e máscara de aparente normalidade, hoje é refúgio de alegria indizível. Cada culto, cada reunião é reabastecimento para minha alma. Irmãos, entro com o coração leve, alma lavada e gratidão transbordando, servindo ao Senhor não mais como um peso, mas como vaso de honra. Deus, em sua bondade, me concedeu a graça de, mesmo tão jovem, auxiliar na obra, estar à disposição dos anciãos, cooperadores e diáconos. O púlpito, antes inatingível, hoje é o lugar onde a obra de Deus na minha vida é testificada com vigor. Cantar os hinos, orar, tudo ganhou um novo sentido. Minha vida se tornou testemunho vivo de que mesmo quando médicos desenganam e a esperança se esvai, o Senhor pode nos tirar do pó e nos levantar para cumprir seu propósito. Hoje eu vivo para glorificar o nome dele, para levar a mensagem de salvação e mostrar que para Deus nada é impossível. Se Deus fez essa obra na minha vida, Ele pode fazer na tua também. Basta crer, basta confiar. Glória a Deus! Eu me lembro daquele cheiro de hospital, do som constante dos aparelhos e da impotência que nos abraçava na UTI. Os médicos, com toda a sua ciência, nos disseram que haviam chegado ao limite, que a medicina já não tinha mais recursos. Era esperar o inevitável. Mas foi ali, no ponto mais escuro da noite, quando toda a esperança humana parecia se esvair, que a luz de Deus se manifestou com um brilho inigualável. Essa obra, irmãos, não é apenas um milagre, é um lembrete vivo e poderoso de que para o Senhor não há impossíveis. A irmã nos ensinou com sua própria vida que nossa fé não pode ser abalada pelas circunstâncias visíveis, que por mais sombrios que sejam os diagnósticos e por mais que a própria vida pareça se esvair, existe um Deus que tem o poder de reverter qualquer quadro, de mudar qualquer sentença. Aprendemos que o verdadeiro refúgio e a única esperança inabalável estão em depositar nossa total confiança nele, em não esmorecer na oração, em não duvidar de suas promessas. A intervenção divina veio de formas inimagináveis, com aquele anjo enviado para trazer a vida de volta. O que aconteceu foi um convite a crer que o mundo espiritual é mais real e ativo do que pensamos, e que o nosso Deus zela por nós com um amor que transcende a compreensão humana. Que jamais duvidemos da sua soberania e do seu imenso poder. Eu agradeço a Deus por cada um que ficou comigo até aqui, ouvindo e recebendo essa palavra de fé. Que o Senhor abençoe vossas vidas. Que essa obra sirva de testemunho vivo de que, por mais que as circunstâncias se apresentem impossíveis e a medicina declare o fim, o Senhor ainda tem o último mover. Ele é o médico dos médicos, o grande Eu Sou, que opera o impossível quando menos esperamos. Permaneçamos firmes na fé, porque suas promessas são fiéis e verdadeiras, e seu amor por nós é eterno. Que a paz de Deus reine em vossos corações.
Se essa obra tocou a sua alma e te fez crer ainda mais no poder de Deus, deixe um "A Paz de Deus" nos comentários. E para continuar edificando sua fé com mais obras que glorificam o nome do Altíssimo, não deixe de assistir também A Organista Parou de Tocar. A glória foi tanta que o inário caiu da mão e a igreja estremeceu.